e moral. Primeiro, o que é um juízo moral? Quando eu digo eu faço, tudo que eu faço, todo ato humano, ele é um ato moral. Porque ele tem um fim. Então não tem nenhum ato humano que ele é imoral. Todo ato humano ele é moral. Agora, quando eu faço um juízo de consciência moral daquele ato, aquele ato pode ser moral, imoral ou amoral. Entenderam ou quer que eu volte? Ok? Tudo bem? Então, a questão, quando é um ato moral? Quando aquele ato é conduzido para um bem supremo, para um fim último que leva à humanização, que eu digo, à realização plena do homem. Vamos dar exemplos aqui sobre um ato moral. Um ato moral. Eu vou até Aparecida em peregrinação. É um ato moral ou imoral? Depende do que eu vou fazer em Aparecida, a pé. Eu vou rezando o terço, porque esse é o ano mariano, vou no santuário da Virgem para poder agradecer a Deus, pedir as virtudes dela sobre a minha vida. Quando eu me pergunto, o que está me movendo ir em Aparecida? Olha o conhecimento, movendo a minha vontade. O que está movendo a minha vontade? Por que eu vou em Aparecida? O que me leva a ir até Aparecida? Me leva a poder me encontrar com o Senhor e com a Virgem Maria nesse ano mariano. Esse é um ato moral, amoral ou imoral? Imoral? Moral. Isso mesmo. Ato imoral é aquele ato daquela pessoa que olhou para o pudim, não viveu a sua vontade para o bem, mas foi conduzido pelos seus impulsos, pulsões, a sua paixão, o seu desejo de comer o pudim, só que ele precisa fazer uma dieta. O ato dele é moral ou imoral? Imoral. Por que imoral? É moral enquanto ato, mas quando ele tem uma consciência e faz um juízo daquele ato é imoral. Vamos falar agora, vocês, de um ato imoral. Chego na sexta-feira de jejum. Chego na sexta-feira de jejum e coloco a mesa e eu ponho ali não só o café e o pão, mas eu ponho o café, o pão, o leite, a margarina e tudo. Aí você chega e fala assim, mas hoje é jejum. Ah, mas eu não sei o jejum que essa casa vive. Mas não, eu sei depois do jejum que a comunidade me pede, que todo início de ano eu leio nas propostas que me vêm. Isso é um ato imoral? Ele é imoral quando você faz um juízo. Então, ele é imoral, agora eu estou analisando friamente. Ele seria imoral do ponto de vista de quê? Que ele não converge com o fim último. Se ele não converge com o fim último, ele é imoral. Mas se ele converge, ele é um ato moral. E aqui está, qual que é a linha que está se dando para o jejum? Eu acho que naquela cartilhinha e naquelas diretrizes lá, está se falando sobre um pouco sobre a dimensão do jejum, qual que é o caminho e tudo mais. Então, se eu estou vivendo tudo isso, a comunidade nunca é fechada nisso. Se você precisa comer antes alguma coisa ou comer alguma coisa diferente, isso pode ser comido, né? Você pode se alimentar, mas que seja extra mesa. Ou vai lá, pega extra, traz para a mesa, come, mas o que está na mesa seja aquela sobriedade do jejum. É até isso o ponto de vista que a comunidade apresenta. Então, acho que quando eu faço um juízo sobre aquele jejum, porque aqui nós temos duas dimensões, é bom e importante pegar essa coisa do jejum. Nós temos um juízo que nós fazemos que é comunitário, mas nós temos também um juízo que é pessoal. Quando eu falo de consciência moral, eu estou falando de um juízo pessoal. Entendeu? Não é comunitário. Mas para os coordenadores, que são detentores e guardiões, custódios do carisma na casa, eles estão sendo fiéis ou não ao carisma? Aqui tem que fazer um juízo moral. Aqui tem um juízo moral. Porque cabe aos coordenadores como custódios da casa manter a veracidade e a força do carisma. Lá nos nossos documentos, nos estatutos, está sendo isso. Aí, a partir disso, se faz um juízo moral sobre aquele ato.
Ok? Tatiane. Renuncia em nome de Jesus? Pensei que você ia fazer uma pergunta, Tati. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então entendeu o que é um juízo imoral? Um ato imoral? Sim ou não? Sim. E aqui é fácil, meus irmãos, quando a gente está diante de uma pessoa, está a hora de buscar o pão, a pessoa não busca o pão de doação. Um exemplo que acontece muito nas nossas casas. E a pessoa diz, aconteceu isso, eu pensei que poderia ser isso. A pessoa tem direito de pensar. Aqui onde entra a nossa sabedoria. Porque a gente já quer chegar com a vara, né? Descer o coice na pessoa, ou descer o reio nela. Pergunta, ok, você pensou que tem que buscar o pão até 7 horas, você buscou às 9. Depois que você fez essa opção, você acha que isto está certo? Frente à diretriz que o cara diz que o pão está liberado até às 7. Você pode buscar 6, 6h20, 6h15, 6h30, 6h40, 6h45, 5 para 7, 4 para 7, 3 para 7, 2 para 7, 1 para 7. 7 horas, finalizou. 9 horas você vai buscar. Frente a isso, está certo o que você está fazendo? Sim ou não? Mas tem que deixar o outro falar primeiro. Aí quando o outro falar não, você fala, então, meu irmão, precisa ter consciência disso. Mas qual que é a nossa concepção? A gente é dono da verdade, já chega bancando de dicionário Aurélio, entendeu? De compêndio da Aliança de Misericórdia. Abre ele e tem a resposta. Esse é um grande perigo de nós coordenadores. Entendeu? Por exemplo, em casa agora a gente tem um bazar. Então, qualquer coisa que deu sopa, quando você viu, já foi pro bazar. Então, é bem assim. Então, por exemplo, eu vou dar um pessoal meu mesmo. Eu tinha 3 sapatos. Então, uma chinela de dedo, uma rasteirinha e um sapatinho mais fechado. Aí tá, primeiro, cadê o sapatinho fechado? E aquela chuva e caça daqui. Eu vi ele ali perto das outras coisas, pus no bazar, vendeu. Mas por que você não perguntou? Eu achei que estava para despojo. Beleza. Aí vamos para o casamento. Cadê a rasteirinha? Pergunta daqui, pergunta daí, a pessoa muda, ela não fala nada. Aí quando você já está no último, cadê essa rasteirinha? Já está pondo fogo para as ventas, aí a pessoa, eu achei que era para ir para o bazar, porque estava lá, eu vendi. Mas, meu Deus do céu, achou, por que não pode perguntar? Então, esse é um exemplo. Outra coisa, eu estrago alguma coisa. Tem uma determinada coisa que eu estou usando, só que quem está limpando o quarto é outra pessoa. Aí, de repente, aquele objeto aparece quebrado. Está no meu quarto. Mas não foi eu que estraguei, porque o outro que limpou. Mas está no meu quarto. E aí? Forró de 7 facadas aqui, hein? Então, vamos pegar aqui, né? Porque são coisas bem simples, mas que se estende um pouco. Primeiro ponto da questão da rasteira. Eu vou levantar uma questão. Tem cobra que morre com o próprio veneno. Nós, coordenadores, colocamos algumas leis assim. O que você pegar, manda para o bazar. Aí o primeiro que vai é o seu. Entendeu? Premissa 1, né? Premissa 1. Segunda coisa. Aqui existe, meus irmãos, bom senso. Eu encontrei uma sandália aqui. É de alguém? É de alguém. Almoço, é de alguém? Não é? Amém. Pode mandar embora. Entendeu? Mas você também teve o bom senso de poder querer a ordem, mas também de poder apresentar isso. Segunda coisa, seu segundo exemplo, entra a virtude da dimensão da verdade. Alguém colocou um objeto no seu quarto que está quebrado, mas que pertence ao outro do outro quarto. Quem fez isso está encapetado. Só pode, né? Porque faz o crime e coloca a prova no outro lugar. A má intenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoa não adianta fazer um diagnóstico aqui.
do ato moral, porque é ela conscientemente que tem que fazer o juízo moral disso. Cabe a você a verdade, olha, está aqui, mas não fui eu, e cabe também o outro ter o bom senso também dizer, eu acredito no irmão, porque aqui não tem como discutir, foi você, não foi você, apareceu aqui, aí eu vou pagar porque apareceu no meu quarto? Calma aí, vamos conversar, não foi. Então acho que tem um quesito aqui que chama verdade. Ok? Aí se o ato é moral ou imoral, cabe a quem cometeu o ato fazer o seu juízo. É moral ou imoral? Esses dias em casa, a gente estava organizando as coisas lá para a Cristoteca e tal, né? Aí, assim, o Padre Gino celebra a missa dia de domingo lá, e aí tem a sacristia lá, e lá ficam as coisas que ele utiliza, né? Então, a gente não utiliza aquelas coisas para outros fins, né? E se utiliza, precisa devolver no lugar, né? Aí o sacristão dele me chamou e falou assim, tá, eu queria falar com você. E aí começou a botar um monte de coisa, estava tudo errado, né? O povo tinha pegado as coisas, não tinha colocado no lugar, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, inclusive pegaram até as pilhas recarregáveis do microfone do padre, que sumiu, não tem pilha. E aí a missa era no outro dia, né? O microfone do padre não estava sincronizando. Eu falei, gente, agora eu vou ter que arrumar isso aí, né? Aí ele foi e falou assim, olha, eu vou ver. Eu falei, então o senhor fica tranquilo que eu vou resolver isso, né? Aí fui atrás dos meninos do som para poder arrumar o microfone e tal, não sei o quê. Aí tava um irmão lá. Aí o irmão me viu, assim, procurando as coisas, vendo as coisas. Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei pra pessoa, eu falei, então, é que alguém foi lá na sacristia, pegou o microfone, não sincronizou, alguém pegou as pilhas recarregáveis e tirou de lá. Eu não sei cadê essas pilhas, né? Aí a pessoa deu uma risada básica, falou assim, não, vai dar tudo certo, não sei o quê, né? Aí eu fui ligar pro Fabrício, né? Porque ele mexe com o som. Eu fui ligar, eu falei, Brício, foi você que pegou as pilhas recarregáveis do padre? Aí ele falou assim, não. Quando essa pessoa me viu falando com ele, a pessoa falou assim, fui eu. Nossa, gente. Nessa hora, me deu vontade de... Foi. Eu me controlei, eu juro. Porque eu olhei assim, aí eu só olhei pra pessoa, fiquei tão perplexo na hora. Eu falei assim, nossa, você não pensou em me falar que tinha sido você? Eu falei assim, olha, não é para ser retirado isso de lá, né? O sacristão veio atrás, porque a gente tirou para recarregar, porque eu pensei que a pilha estava descarregada, poderia recarregar, né? Então se recarregou para também ser utilizado por nós. Mas você não sabe que a gente utiliza essas coisas? Eu falei, outra coisa, você poderia ter me falado que tinha sido você, você me viu perguntando para outra pessoa, poxa vida, né? Aí nessa hora, assim, eu tomei um choque, juro, porque eu pensei nisso, nessa coisa da consciência, tipo assim, até que ponto eu tenho consciência de que o meu ato, ele tem consequência na vida dos outros. E, tipo assim, perceber que a outra pessoa tá ali, preocupada, no outro dia tem missa, não tem pilha, não tem microfone, o padre tá bravo, sacristão também, todo mundo, né? Enfim, e você se deparar com o seu erro ali e você não se colocar. Tipo assim, o natural pensar da nossa parte seria assim, meu Deus, tipo assim, desculpa a palavra, que cagada eu fiz, né? Tipo, poxa vida, me desculpa, me perdoa, você quer que eu ajude você a encontrar? Vamos comprar outra pilha, vamos procurar. Mas não teve. Então, essas coisas assim, nessa hora, você respira, porque a vontade é puxar a faca, mas você fala, meu Deus, como que eu faço, né? Porque essa coisa, devolver a consciência que parece que está nublada aí, né? A coragem que nós temos que ter de poder fazer juízo dos nossos atos e entender que os nossos atos podem estar fora daquilo que é o fim último. Qual o fim último? O bem. Na hora de fazer um juízo moral sobre esse ato, aquela pessoa, ela poderia se questionar se ela fez um ato pensando em praticar o mal. Não. Ela fez pegando a pilha para poder recarregar, para que todos pudessem usar. Porém, o outro ato, ela fez esse ato de pegar as pilhas. Tem outro ato aqui. O ato de ouvir a Jaqueline procurando desesperada as baterias e não ter falado. Então a minha omissão, faça um juízo moral da minha omissão, o que isso significa? Olha que atenção que nós temos que ter sobre essa, se puder dizer, simultaneidade dos nossos atos. Se pudéssemos usar isso. E que a gente tem que estar consciente daquilo que a gente está vivendo. E se questionar todo dia. A minha vida hoje como coordenador é para a glória de Deus? É para um fim último? Ou para o meu fim? Para aquilo que eu penso? A minha vocação está sendo para a glória de Deus, para a vida de um carisma ou para mim mesmo? Ele é um ato moral ou imoral? Porque o que é ato amoral? O ato amoral já diz amoral, sem moral. Um exemplo claro. Eu saí da comunidade para cuidar do meu pai. Meu pai velhinho,
com muitas situações de saúde e tudo mais, quase morrendo. E na minha casa tem o meu irmão que ele é esquizofrênico. Então toma muitos remédios, etc. Ele é totalmente esquizofrênico. E no dia vai, dia vem, eu estou cuidando da minha família, do meu pai, do meu irmão. E meu irmão nesses dias está muito calmo, muito tranquilinho. Eu tenho uma ideia maravilhosa no meu ato. Vou na padaria, vou pegar uns frios, um pãozinho, vou fazer uma coisa maravilhosa para o meu pai e para o meu irmão, para eles comerem bem. Eu falei, como meu irmão está bem, eu vou sair de fininho aqui sem ele perceber, vou lá, 5 minutinhos, não vai acontecer nada. Quando voltou, o irmão pegou a faca, degolou o pai. O pai está morto. É possível fazer um juízo moral daquele rapaz? Não, porque ele é esquizofrênico. É um caso sem moral, é amoral. Porque quem faz o juízo da consciência é quem cometeu o ato. Ele não tem formação de consciência moral. Então é um caso amoral. Sem moral. Fala, Sara. Próxima Sara. Por exemplo, nós estamos acolhendo uma senhora em casa que o marido morreu e ela está morando com nós. No domingo da Festa da Misericórdia, chegamos, a gente tinha que desmontar todos os quartos porque ia trocar o telhado, deixamos ela questão de 10 minutos. Eu cheguei, ela chegou atrás de mim. Dona Gina, estou indo em cima, ela ficou mexendo na mala dela que estava na cozinha. E na cozinha estava cheio de viga, caibro, várias madeiras. 10 minutos que eu fiquei lá em cima, a gente ouviu um barulho assim. Mas toda hora, tipo, a gente tupicava naquele monte de madeira que estava na cozinha. Continuamos lá em cima, eu, Lília, Roberta, Cícera desmontando os quartos. Quando a gente pensa que não entra, uma vizinha gritando, porque ela tinha ido lá para ajudar nós, chegou lá, a outra caída de cara no chão, nas vigas, porque ela tem epilepsia. Caiu ali, estava toda estourada, e já estava uns 20 minutos, eu acho. E aí foi aquela loucura. Na hora, eu falei, meu Jesus amado, matamos a mulher, mas ao mesmo tempo foram 10 minutinhos, eu subi. Falei, dona Gina, a gente está lá em cima, a senhora arrumando as malas dela para mim, ela ia subir. Chegamos, ela estava ali. É um ato amoral. Não é um ato amoral. Porque assim, tanto seu. Tanto seu. Foi um ato amoral? Tanto o seu ato, como daquela moça que o pai foi assassinado pelo irmão esquizofrênico, o ato de vocês pode ter um juízo moral, porque você vai perguntar com consciência, por que eu deixei aquela senhora, e se eu tinha conhecimento do estado dela, que era uma pessoa frágil, por que eu deixei lá? Aí você tem que fazer um juízo desse ato. Isso sim. Agora, aquela senhora que ficou lá, não dá para você dizer que se ela tinha consciência ou não de estar ali no meio dos escombros, que era fragilizada. Mas se ela não tem nenhum problema psiquiátrico, nada que fuja da sua consciência, do seu estado natural de pessoa, também ela pode fazer um juízo moral daquela situação. Então, pronto. Então, é amoral. É amoral. Não consegue fazer juízo ela, mas você consegue do seu ato. Importante isso, meus irmãos. Vocês perceberam? Porque parece que a gente não tem que se questionar, a gente tem que se questionar continuamente disso. Não para provocar em nós uma descida por um porão, por um abismo, mas para entender como que nós estamos agindo. Isso é muito importante. Os jovens de hoje, por ser filhos de uma cultura hedonista, prazer pelo prazer, a busca por tudo, eles não querem fazer juízo dos atos. E quando os outros fazem, está dizendo, você está me julgando. É aí onde nós tem que ter a criatividade de não fazer o juízo. Você tem uma resposta pelo teu conhecimento. Por isso que é importante a formação. Então, pelo conhecimento você tem a resposta, mas você tem que provocar. Por que isso te moveu a fazer isso aqui? Por que isso te moveu a fazer isso aqui? Nem toda ação moral é louvável. A atuação é moral, mas ela não é boa e louvável. Algumas são reprováveis. E ela se reprova quando? Quando ela é imoral.
você tem que pedir a graça do discernimento muito aguçado em algumas situações, né? Sempre. Então, lá na casa de acolhida teve uma situação. A gente acolheu um moço que era homossexual. E ele tinha o desejo de caminhar. Só que ele era homossexual e na minha casa eu tenho 80 homens. Então, em vários momentos, os outros filhos colocavam assim: irmã, olha, ele está me tocando diferente, então ele acorda de madrugada. Várias situações que você fala: opa, calma aí. E aí, eu falei assim, a gente chamou ele para conversar e falou assim: olha, você tem consciência disso? E a pessoa não tinha consciência daquilo que era a gravidade e nem tinha consciência de que aquilo era pecado. Só que como você trabalhar isso com ela, colocando 80 pessoas em risco, entende? Porque a gente percebia que ela não tinha consciência daquilo que era a gravidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não podia colocar as outras 80 pessoas em risco porque ela não sabia da gravidade. Por quê? Porque metade da casa queria bater na pessoa e a outra metade da casa queria aproveitar da situação porque realmente tem essa tendência e realmente vivia nessa vida desregrada. Então, como fazer? Como você trabalhar a consciência dessa pessoa, sendo que você tem uma limitação ali de outras pessoas, e isso afeta diretamente na vida do outro. Até mesmo coloco em situações de missionários, porque é lógico que a gente olha muito para os filhos, mas a gente tem que formar a consciência dos outros, sabendo que a primeira consciência a ser formada é nossa, né? Então, constantemente você precisa se avaliar. Como você ajudar o outro missionário em várias situações que tem, né? Então, você fala: olha, irmão, acho que aqui avalia a tua consciência, e você vai pontuando, só que você percebe que isso é constante, né? Então, como você colocar juízo, né? Não sei se é essa palavra, mas como você colocar, fazer um juízo, porque a gente que está na frente, a gente também precisa dar um parecer, e em alguns momentos você precisa se posicionar, falar: não, aqui não dá mais, aqui precisa ter uma atitude. Não é só você avaliar a sua consciência, porque as suas más atitudes também atingem um todo. Então, está atingindo um bem comum. Como fazer nessa situação? Não sei se você sabe, mas o meu questionamento é esse. Por exemplo, aquele filho, ele precisava de um tempo para que a consciência dele fosse formada, porque aquilo para ele era normal. Só que eu também tinha um todo que estava sendo prejudicado. Vocês estão me colocando na forca aqui, né? Qual que é o meu ponto de vista pensando nessa questão da moral? Todo o material que eu estou apresentando aqui não é um material de uma ética filosófica apenas. É a moral cristã católica, que nós trazemos como base sobre tudo. Primeira coisa que eu pensaria, Sara, é assim: toda caridade tem que ser caridade responsável. Primeiro ponto. Por quê? Caridade responsável. A nossa casa comporta ou cabe um caso de homossexual explícito? Primeiro ponto. Então nós estamos acolhendo. Temos que ser conscientes das consequências, do que pode acarretar. Primeira coisa. Nós temos outras pessoas que viveram tendências ou viveram uma vida de hedonismo no passado, mas está camuflado. Você vai descobrindo conforme você tem acesso à história, tem acesso à vida das pessoas. Nem sempre você vai identificar: isso aqui foi, isso aqui é, aquilo não é. Isso vai ser um processo. Aparentemente todo mundo é homem bom de trabalho, etc. e tudo mais. Mas aquele cara, ele é explícito. Ele anda se rebolando, ele tem busca voz de mulher, ele usou o corpo para poder buscar sempre numa dimensão passiva na sua sexualidade, etc. e tudo mais. Não vamos entrar em detalhes aqui. A questão aqui desse rapaz, vamos trabalhar esse rapaz aqui em primeiro lugar, ele não tem consciência de si, da sua essência. Então ele não age conforme ele sabe o que ele é dele, mas conforme aquilo que ele sempre viveu no seu existir, não no seu ser. Lembra da metafísica? Ser e existência? Ele tem a dimensão do seu existir. Eu existo, tendo relações sexuais como homem, eu sou isso. Então ele vai se relacionar à maneira do seu existir, porque ele não tem consciência da sua essência.
ele até tem possibilidade de alguém que disse alguma coisa da sua essência, mas ele nunca procurou resgatar ou ter uma consciência de si mesmo, do dom de si, daquilo que é o ser homem, etc. e tudo mais. E aqui todo mundo tem que ter consciência desses elementos. Qual que é a situação? Resolver a confusão dos filhos com o homossexual. E o pano de fundo aqui não é só resolver isso, é resolver também a nossa caridade, que muitas vezes é irresponsável. Quem morou comigo sabe assim, com todo respeito, eu nunca gostei de voluntário na minha casa, que mora dentro da casa. Quem morou comigo já sabe, né? Quem foi que morou comigo aqui? Tati, Uyara, Jaque, Bela, Nilza sabe muito bem sobre isso, Betânia. Por que motivo? Eu coloco um voluntário, ótimo, vai ser uma grande graça para nós, eu não discuto isso, mas quem cuida dele? Alguém tem tempo para cuidar dele? Porque se não tiver, ele vai fazer os trabalhos que os missionários tinham que fazer e não vão fazer. Ah, tem que não sei onde, pede para o voluntário. Tem que não sei mais onde, pede para o voluntário. Tem que não sei mais, pede para o voluntário. E o voluntário se torna um jumento de carga, com todo o respeito, trabalhando, enquanto os missionários estão fazendo outras coisas. E também nos dignifica lavar a louça, cuidar da casa, limpar o quarto, preparar uma bandeja, faz parte da nossa vida. Que muitas vezes nós estamos perdendo, que é aí nesse caminho do acolhimento. A gente não tem tempo de preparar uma bandeja. Quem tem que acolher é quem está no atendimento. Então a gente tem que rever algumas coisas. Então chega um certo momento que quando eu falo de caridade responsável, é entender, cabe isso? Consciente, cabe isso? Não cabe isso? Vamos tentar procurar alguma coisa. Porque se a gente trouxer isso aqui, vai ter problema. Não tem jeito, meus irmãos. Tem problema. A gente não conta com a graça de Deus? A graça de Deus vem, mas Deus também nos dotou de inteligência. A gente não pode esquecer, eu não sou só o espírito, eu não só sou a minha inteligência, eu não sou só o meu corpo, mas o meu corpo funciona, a minha inteligência também e meu espírito também. Então não vamos só pegar uma dimensão humana. Então isso é muito importante para a questão dos discernimentos. Então aí aqui tem um monte de filhos que querem aproveitar das situações, tem um ponto positivo, você descobre quem é. De uma forma boa, vamos pegar os pontos positivos. Do outro lado, você sabe quem não é. E qual que é a solução que tem que fazer? Retirar esse cara, porque ele está sendo o problema. Como ponto positivo, a gente sabe quem foi as cobras que se levantou. Entendeu? Os mortos que ressuscitaram do sepulcro. E a gente vai saber alguns pontos a poder dar. Então temos que pegar os pontos positivos. Como fazer um juízo de tudo isso? O ato de tocar, o juízo tem que ser daquele irmão que era homossexual. Só que ele não tem uma consciência formada para entender que ele tem que fazer um juízo. Por quê? Ele não sabe qual que é o fim último dele. Quando a gente faz um juízo, é a partir de quê? Do fim último que nós temos. Que é o quê? O bem. O bem é o fim último. Evitar o mal e praticar o bem. Então eu diria muito mais nesses aspectos. Essa aqui é uma posição minha frente ao tema que eu estou apresentando a vocês. Eu trabalho com a dimensão da caridade responsável porque eu estou avaliando a partir disso que eu estou dizendo para vocês. Porque a gente tem que entender também as consequências que a gente tem que ter. Eu acolho uma pessoa na minha casa, eu estou disposto a cuidar dela? Senão depois a pessoa também viveu uma orfandade lá fora, entra dentro da nossa casa, também vive um sinal de orfandade, porque não tem quem acompanhe, quem dialogue, quem ensine, quem discipline. As pessoas não sabem como economizar uma água. Vai limpar alguma coisa, abre todas as torneiras e a conta de água vem. Mas é falta de quê? Falta de alguém que acompanhe, que ensine como usar a água. Gente, é um caminho parcimonioso, quer dizer, exige paciência de cada um de nós. Então eu trabalharia mais ou menos essa questão aqui. E aqui, Sara, tem que ficar muito claro, porque quando você apresenta, tem que ficar claro o juízo moral de cada um de nós. Por isso que a formação de consciência é muito importante. Os missionários que estão frente a isso, ou coordenadores, precisam saber lidar com a situação. Para dizer assim, o que acontece aqui? Tem esse rapaz, por que ele veio? Por isso que tem que questionar. O que me move a acolher
um jovem homossexual na minha casa? O desejo de que ele possa ser livre da homossexualidade. O ambiente que eu coloco ele é propício para poder ele se livrar da homossexualidade? Não. Então eu tenho que avaliar e me questionar disso. Uma das grandes dificuldades que nós temos na cultura contemporânea é que ninguém quer se questionar. Vou dizer uma coisa para vocês. Até um supermercado precisa fechar 1 ou 2 vezes no ano para fazer balanço. Nós missionários não queremos fazer balanço nunca da nossa vida. Ninguém quer parar. Vai explodir, meus irmãos. Por que fazer balanço? Nós temos que entrar dentro de nós. Temos que nos questionar. Por isso que é preciso parar. Tem que questionar, tem que procurar a entender por que eu estou agindo dessa forma, aonde que eu quero chegar. Se eu quero ser padre e eu estou indo para o forró do Frank Aguiar, faça um ato moral de tudo isso aqui. Vamos fazer um juízo moral, desculpa. Um juízo moral. Vocês me verem lá, sai demônio. E estou lá eu dançando. Forró a noite inteira. Converge. Converge. Você está me ajudando a entender. Só que não diga que isso não converge para mim. Pergunta, Padre Pedro, isso te leva ao fim último, bem, que é o teu sacerdócio? A tua opção fundamental, que ilumina todas as suas escolhas? Isso te leva sim ou não? E aí vai provocar, e eu vou ter que fazer um juízo do meu ato. Isso que é importante para cada um de nós. Repito para cada um de nós, coordenador é sempre sem vergonha e opressor. É o faraó do Egito. Entendeu? É sempre assim. Coordenador é tido como faraó do Egito, em muitos lugares. Então sejamos prudentes e espertos como as serpentes. Prudente como as pombas e esperto como as serpentes. Provocamos ao outro dar resposta. O que é isso? O que te moveu a fazer isso? A síntese da minha formação aqui é justamente essa. O que te levou a fazer isso? O teu fim último é o bem. Você está vivendo isso? Não. Isso aqui é certo? Também não. O que você pode fazer? Consciente diante de Deus. É aquela grande coisa. Talvez a gente pode até mudar o discurso, né? Assim. Estou pregando no Talitha Cum. Deus te ama como você é. Calma aí. Deus não nos ama como nós somos. Nós temos que mudar a linguagem aqui. Deus nos ama nesta realidade. Porque o amor de Deus é tão exigente que nos convida a uma conversão, a sermos o que nós somos de verdade. Fomos chamados a ser. Essa é a realidade que nós estamos, Ele nos ama. Aqui, como você está, Ele te ama. Mas o amor dele é tão exigente que convida você a uma mudança de vida. E aí, a mudança de vida é o quê? Voltarmos àquilo que nós fomos criados. Então, eu acho que essa questão aqui é muito importante para nós. Provocar esse questionamento contínuo, Tem gente que chega, eu quero ir embora da comunidade. Tá bom. Eu só queria pedir uma coisa para você. Apresente as motivações que movem a tua vontade de ir embora, porque ela pode contribuir para o crescimento da comunidade. Pronto. Apresente. Aí você vai provocar. Esse ato que você está fazendo está sendo movido por uma vontade para o bem? Ou teus instintos, a tua ira, as tuas paixões, as tuas pulsões é que está movendo essa tua decisão? E aí a pessoa precisa também, consciente, lá no lugar secreto, só com Deus dizer, mesmo assim eu não quero. Tem a liberdade, tem o livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Mas que ela seja consciente que o ato dela pode ser moral ou imoral. Numa vida de consagrado, não tem admissão para ninguém louco. Então não vai ter juízo amoral. A não ser que alguém fique esquizofrênico aqui dentro. Mas eu acho que tem a Ludmila que vai ajudar na sua psiquiatria. Para a gente não chegar nisso aqui. Então é muito interessante isso aqui para nós. Porque a gente tem que entender essa complexidade. Ok? Amém? Tatiane. Tem aqui, Maria. Em relação a essa questão de você levar o irmão a fazer uma reflexão de si mesmo, né? No passado eu tive uma situação muito complicada assim, na fraternidade, porque o missionário chegou até a mim
e falou assim, olha, eu quero dizer para você que a televisão é um capeta, a gente vai tirar a televisão lá da casa dos meninos. Tá? E aí ele veio com todos os seus argumentos, né? E aí quando eu levei ele a se questionar o que estava acontecendo, né? Qual o motivo, qual era a situação, e aí ele não tinha respostas para me dar, né? E eu dizia para ele assim, mas tá bom, se essa pessoa errou, eles estão na casa há um tempo, você é um missionário. Qual foi as suas escolhas como missionário? Né? Como está a sua vida de oração? Eu falei para ele, eu não estou dizendo, né, colocar tudo num processo só, mas quando eu comecei a questionar para ver até onde vinha a resposta dele, e ele foi se perdendo, ele falou para mim assim, você como missionária não me ama e ama mais quem vem de fora. Eu falei, não é isso. Mas é porque somos seres humanos, está todo mundo dentro de uma casa e todo mundo tem seus sentimentos. Então, até onde eu, missionário, também sou capaz de errar e quero colocar uma capa dizendo que porque eu sou missionário eu não vou errar, né? E aí foi muito interessante, porque conforme eu fui questionando as atitudes dele, ou até mesmo questionando aquilo que poderia acontecer, ele não foi tendo resposta, ele se fechou. Então não dá mais, não é isso que eu quero, não dá. Se vocês não me compreendem, né, eu não estou bem, então vai se criando um mundo à parte, né? Só que é interessante que nós estou percebendo e falando, opa, então eu poderia chamar a atenção de uma pessoa de uma forma errada, mas o erro vem dele. Então, assim, nos ajudou a esclarecer como a gente poderia corrigir essa situação, né? Então, realmente, na hora assim que chega de uma forma que você pega desprevenido, né? Como é que você vai lidar? Então, e essa coisa assim desse questionamento para essa geração mais nova é muito difícil, porque quando você vai questionar, eles não aceitam muito, né? Você tem que vir com todo. Foi quase uma hora de conversa para poder tirar um pontinho para poder identificar aquilo que é a situação chave, né? E que ia conduzindo a todo erro. Tatiane, aceita atrás, por favor. Enquanto chega o microfone para a Tati, eu queria fazer 2 apelos para cada um de nós. Começamos por nós o exame de consciência diário e ensinamos na direção espiritual. Olha a falta que faz a pessoa se questionar. Amei hoje? Fui fiel ao meu carisma? Fui de verdade um sacerdote, como Deus me chamou? Que importância isso tem? Aí quando chega diante dessas situações, a pessoa também vai se questionar. O que eu fiz hoje, esse ato, ele é lícito ou ilícito? Moral ou imoral? Olha, vida de coordenador não é uma vida muito fácil. Eu acho que a gente deve ganhar um tijolinho a mais lá no céu. Tô brincando. Eu acho que, assim, escutando você falar, né, acho que realmente a gente precisa ajudar a questionar. Seja nos questionar primeiro, né, mas ajudar os irmãos. Isso não é uma tarefa muito fácil e nem um pouco prazerosa. Porque eu brinco lá em casa que a gente se torna a bruxa da casa, né? O ruim da casa, assim. Mas, e diante das situações, às vezes as pessoas não têm consciência, como a Maria falou. Mas isso não tira a minha atuação enquanto coordenador de, tá bom, olha, fiz isso, não foi por mal. Porque acho que a gente escuta com muita frequência, isso que eu fiz não foi por mal. Ok, tudo bem, não foi por mal, mas agora eu quero te mostrar o que essa tua atitude sem reflexão gerou. E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão como coordenador, de mostrar para a pessoa tudo que aquela atitude gerou na vida da fraternidade, na vida da missão, no doador do pão lá, que talvez corre o risco de perder o pão, porque senão entra uma justificativa, eu não fiz por mal, e aí aqui para. E isso é ruim, porque a gente não ajuda os irmãos a criarem um pouquinho mais a consciência e a refletir um pouquinho mais os atos deles. Espera que o meu questionamento era esse, porque se a pessoa fez ou fez, é a consciência dela que vai falar, né? Mas existe toda a consequência, e a gente fica, às vezes... como reagir? Por quê? Citar um exemplo lá. O missionário esqueceu de buscar 3 vezes uma bendita providência e o benfeitor ligou e falou, olha, esquece, eu não vou ajudar vocês porque eu quero ajudar. Parece que eu estou mendigando para eu ajudar. Então, eu não vou mais ajudar, você não precisa nem olhar. Enfim, falou todas umas palavras bonitas, eu escutei.
Só que existe uma consequência, e aí o nosso papel não é só, acredito que seja ajudar a formar a consciência moral também, mas também mostrar para ele que ele precisa ter uma atitude de conversão ali, porque senão fica só no falar, e ele precisa entender que isso, se foi ou não, tem uma consequência, e agora ele precisa se reparar daquela atitude que ele teve, né? Aqui tem essa função da correção e, sobretudo, do estímulo a levar a pessoa a mudar de vida. E a pessoa, se ela está simultaneamente vivendo essa questão, um dia não buscou, outro dia não buscou, outro dia não buscou, que tipo de consciência essa pessoa está vivendo? Nós vamos entrar lá. Talvez seja uma laxa. Totalmente laxa. Se tem consequência de ir ou consequência de não ir, não importa. Nós vamos ver os tipos de consciência aqui, que é muito interessante. Porque aí está o seu papel de poder dizer, olha, tem uma consequência muito grande e tem uma coisa que a igreja, no tempo, foi perdendo, que se chama reparar, reparação. A gente vai no sacramento da confissão, a gente faz recebe lá a penitência como reparação do ato cometido. Existe muito isso. A gente agora não quer falar mais de questão de reparação. Porque é só assim, tá bom, desculpa, eu vou tentar mudar, vou tentar. E não é assim, a pessoa tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Isso é muito importante. Então, como realizar as coisas, como que fazer as coisas. Simplesmente, não deu, pronto e acabou. Eu tenho uma responsabilidade. E é aqui onde tem que provocar, sobretudo isso, em cada um, essa consciência do próprio ato. Como que você está vivendo hoje? Como que você está vivendo hoje? Eu passo para você. Eu atendi um casal de namorados. Chegaram vislumbrando, ricaços. Estavam lá falando, etc., sobre amor, querendo Deus, etc. Tal. E eu já intuindo em entrelinhas que eles estavam vivendo uma vida sexualmente ativa. E Jesus para cá, a santidade para lá, o poder desce, o poder cai, e tinha de tudo ali, né? Tranquilo. Primeiro diálogo, segundo diálogo, terceiro diálogo teve uma abertura dos dois. E aí eu comecei a colocar aquilo que a igreja vive. Não disse radicalmente pare com tudo, mas tenham consciência, provoquei neles uma consciência do ato, a partir daquilo que eles são, etc. e tudo mais. Eles categoricamente disseram, padre, o que nós cremos como castidade é que eu posso ter relação sexual com a minha namorada sem ter com outras pessoas, porque eu sou fiel a ela. É isso que eu creio como castidade. Eu falei, então a doutrina da igreja é totalmente errada. Se você quer fazer uma direção espiritual católica, apostólica, romana, essa não é uma verdade. E eu não posso colocar mais verdades em você que você acha que é a partir da sua verdade que você tem que conduzir a sua espiritualidade. Então, a partir de hoje, você pode procurar outra pessoa que talvez possa crer. Eu, como padre, eu sou padre da igreja. Não sou padre anencéfalo, eu tenho uma cabeça, a igreja. Então, a igreja, falo em nome da igreja. Então eu não vou poder dizer para você, porque você é rico, porque você me ajuda, porque você ajuda as pessoas que estão perto de mim, porque você organiza um médico e tudo mais. Mas tudo que você faz de bem não tira aquilo que é a verdade. Não deteriora um patrimônio que é verdadeiro. E que nos convida a nos enxergar e a entender tudo isso. Alguns dias atrás eles me procuraram, querendo conversar, revendo, mas depois de 6, 7 meses. Vou atendê-los, mas de novo com a mesma questão. Isso quer dizer, a verdade nunca pode deixar de ser dita. É o remédio para a conversão. Era exatamente sobre isso que eu ia falar, porque a formação moral, ela é construída não só a partir do momento que a gente entra na comunidade, mas desde a nossa casa, nossa família, a gente vem desenvolvendo essa formação, né, essa construção que muitas vezes tem que ser desconstruída também. Mas até mesmo entre coordenadores, a partir de uma situação, às vezes tem pontos de vista diferentes, porque tiveram cultura diferente, uma formação diferente, muitas vezes divergem aquilo que são
as respostas e entra até numa contradição. Por isso, a gente tem os estatutos, né, tem aquilo que são as regras da comunidade, que a nossa formação moral ela tem que estar embasada nesses estatutos, porque senão até entre nós mesmo, como coordenação, pode ter pontos de vista diferentes e virar uma bagunça também, né, nesse aspecto. E aqui nesse slide nós já temos um resumo de tudo que nós falamos. Toda ação humana tem tendência para um bem, e só se pode falar de bem em sentido prático, quer dizer, do ato, que também recebe o nome de fim. Eu vou agindo porque eu tenho um fim. E se trata de um bem realizado ou realizável através da ação. Que é um ato que já foi realizado ou um ato que será realizado. Como também muitas vezes realizamos ações ruins, quer dizer, ações más. Então é melhor dizer que a ação humana busca a um bem ou algo que parece um bem. Toda nossa ação tem um fim. E tudo que a gente busca, a gente acha que é um bem para nós. Então é isso muito claro. Mas nem tudo é bem, porque o bem verdadeiro e bem aparente tem uma grande diferença. Um bem aparente pode ser um grande mal. Por isso nós temos que ter certeza e ter conhecimento daquilo que nós estamos praticando. Por isso que é muito importante ter essa dimensão da formação. Por que eu sou consagrado? Gente, eu deitei lá no altar, me prostrei, me levantei e colocaram a mão sobre a minha cabeça. O bispo, me tornei padre. O pacote vinha por completo. Solidão, ter muita gente e não ter tantas pessoas. Qualquer hora me chamam para um hospital, porque doente não tem cronômetro, não tem destino, não tem nada marcado, pode ser hoje, pode ser amanhã. Batizado, confissão, ninguém diz quando a gente tem pecado, um peca agora que é confissão, você sai aí na porta, você pode me atender? Você tem que parar, porque a vida... Então tem um pacote completo. Quando eu vim para a Aliança de Misericórdia, eu tinha conhecimento desse pacote completo, e o pacote vai ficando mais pesado. Porque nós temos clareza dos nossos atos. Isso aqui é muito importante para nós. Quem disse que quem vai casar tem segurança na Aliança de Misericórdia? Não tem. Vai viver da providência, mas já sabe desde o dia que entrou. Entendeu? Já sabe desde o dia que entrou. Tem casa, a comunidade não vai deixar ninguém embaixo da ponte. A providência chega, mas não chega como um casal que trabalha todos os dias. E eu faço isso profeticamente para dizer para o mundo que a minha família encontrou o tesouro, que é a manifestação e é Jesus Cristo. A glória de Deus manifesta para o homem. É isso. Não posso confundir as coisas. Agora, se num certo caminho que eu estou percorrendo, por onde eu estou caminhando e o que eu estou buscando, é o fim último? É um bem verdadeiro ou um bem aparente? Só quem pode dizer é a nossa consciência, no secreto com Deus. Ação deliberada pressupõe a adoção de um fim último. Quer dizer, a nossa ação, aquilo que eu quero e eu vou agir, ela tem que ter um fim último. E eu diria mais, um projeto de vida. O que eu quero como sacerdote? O meu fim é viver a santidade. E a partir do sacerdócio, eu tenho esse projeto de vida, de viver continuamente por ele a santidade a Deus. Por que eu estou numa casa de acolhida? Para poder manter a estrutura de uma casa? Tem um fim. Qual que é o fim? Restaurar corações. Restaurar vidas, testemunhas da misericórdia. Cuidado, meus irmãos. Eu estou numa escola de evangelização para quê? Para formar evangelizadores. Tem um fim. Para formar jovens conscientes de que há uma necessidade de proclamar Jesus Cristo como Senhor. Eu estou numa casa cenáculo para usar de todos os meios, Facebook, Twitter, WhatsApp, shows, palestras, Talitacum na rua, louvor em todos os lugares, tudo para os pobres, para que seja alcançado. É isso que o nosso carisma está dizendo. Cuidado para o nosso fim último não ser um bem aparente. Nós temos que ter um projeto de vida. Um projeto de vida. Isso não extingue a criatividade.
que está escrito nos estatutos não freia a nossa criatividade. Muito pelo contrário. Nos permite ir ainda mais além pela força do Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender. Compreender a realidade que nós somos. Tem dia, gente, eu vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha disso. Tem dia que eu tenho vontade de celebrar a missa, tem dia que eu não tenho. Vou dizer para vocês, tem dia que eu falo assim, hoje eu corri tanto, ontem eu celebrei 3 missas, por que eu tenho que celebrar uma hoje? Eu me pergunto, vocês acham que não tem esse questionamento? A minha alma precisa. Porque a maneira que eu exercito o meu encontro com Deus, Deus continua vivo dentro de mim. Porque está vivo aquilo que eu cultivo. Então, primado da lei moral. Qual que é a lei moral? Fazer o bem e evitar o mal. Queria fazer uma pergunta assim sobre essa relação aí, né, daquilo que a gente vai analisar e questionar se é moral, imoral em relação aos atos nossos e dos outros também. Então, por exemplo, em algumas situações na fraternidade, sei lá, relacionamentos fechados, outras situações que a gente questiona a pessoa sobre aquele ato, sobre aquela situação e não tem, não vou dizer que não tenha consciência, mas não tem um assumir que é, digamos assim. E a gente tem essa dúvida, esse questionamento, enquanto coordenador, se é ou não é. A minha dúvida é assim, em relação a expressar isso depois, para o conselho, para os visitadores e tudo mais. Da minha parte, enquanto coordenação, fica assim, é imoral eu dizer que esse ato está acontecendo, ou, olha, eu tentei de todas as formas trazer a pessoa para dizer se era ou se não era, e não, ou eu tenho dúvida nesse sentido, assim, que é o meu questionamento, entendeu? Não sei se eu me expressei bem. Então, Nossa Senhora, as perguntas aqui calientes, né? O que eu penso assim como um ponto de vista, olhando essa questão da consciência moral? Primeira coisa, nós temos que partir de uma premissa assim. Nós somos uma comunidade mista, de sadia convivência. Nem podemos entrar no extremismo de relacionamentos entre homens e mulheres insignificativos. Tem que ter significado nossos relacionamentos. Tem que ter sinal. Nem podemos entrar no puritanismo de que homem não pode estar perto de uma mulher. Então não tem sentido a gente viver a sadia convivência. Se eu não posso estar perto de uma irmã, que eu já estou desejando ela, já estou tocando ela. Gente, educação dos sentidos. Quem gosta de ser tocado é porque quer o toque. E quem toca é porque também já está tendo abertura para poder viver isso. Isso aqui é uma questão de fazer uma análise também, um juízo das minhas ações, dos meus atos e tudo mais. De um lado, um relacionamento. É importante os relacionamentos, mas quando eles se fecham, eles precisam ser revistos. E quando nós falamos de relacionamentos comunitários, eles precisam de um juízo comunitário. E cabe a quem? Ao coordenador. Ao coordenador, sobretudo geral da missão, de fazer um juízo. E esse juízo tem que ser feito o quê? Como questionamento aos dois que estão fechados ali. Meus irmãos, que bom que vocês estão sendo amigos, estão juntos, estão fazendo uma amizade, rezam